Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Em 1975, o governo federal colocou em prática um projeto chamado Proálcool. Era uma resposta à crise do petróleo daquela época. E a partir daí o biocombustível passou a fazer parte da vida dos brasileiros. Um projeto, na época, inédito no mundo inteiro. E o empresário que entregou o documento do Proálcool ao governo federal é Luiz Lacerda Biagi, nosso convidado de hoje no programa Entrevista. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado você, Chico. Muito agradecido. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, a gente falou então que foi em 1975, portanto, esse ano, 50 anos do Proálcool. Faz 50 anos que o senhor foi lá e entregou esse documento. Como é que foi esse momento? Era um documento chamado Fotossíntese como fonte energética, que mostrava a viabilidade da produção de etanol e na substituição da gasolina. Entregamos lá para o general Araquém, na época que era assessor lá do Ministério, e em função desse projeto e desse trabalho, o presidente Geisel deu a canetada criando o Programa Nacional do Álcool. Eu fui lá com o Dr. Lamartine Navarro Júnior, que era uma pessoa que lutou muito também pelo Proálcool. E de lá para cá, o Proálcool, ele passou por várias fases, né? Teve situações de crise de abastecimento, teve momentos de alta em função do preço da gasolina. Que avaliação que o senhor faz desses 50 anos aí da história do etanol, do álcool? Era álcool, né? Passou a ser chamado de etanol, exatamente. Foram anos muito positivos. Os momentos difíceis foram decorrentes. Na época, a Petrobras defendia um ponto de vista de que a mistura carburante iria prejudicar, ia gerar um excedente de gasolina e não haveria possibilidade de exportar essa gasolina aqui da América Latina. Mas, por sorte, nós tínhamos uma empresa de engenharia chamada Zanini Foster Wheeler, que construiu Cubatão e construiu Paulínia. Essa empresa, nós tínhamos todos os desenhos da produção da gasolina, do diesel, do óleo combustível. E nós levamos lá em Brasília um projeto mostrando que, mudando as prateleiras do projeto de desidratação do petróleo, era possível reduzir a produção de gasolina. E, na época, já era o presidente Figueiredo. O presidente Figueiredo deu uma canetada dizendo para que a Petrobras adotasse aquela sugestão que nós demos. Isso foi muito importante na época, porque a Petrobras passou, então, a produzir menos gasolina no processo de craqueamento. Então, por sorte, nós tínhamos conhecimento. Eu sempre falo, o conhecimento é que salva a gente, né? Então, o Proálcool continuou e está aí até hoje. Bom, a gente teve, a partir do Proálcool, dois combustíveis, né? O álcool, né? Que se chamava álcool, né? Álcool hidratado combustível, né? E a gasolina. E em determinado momento passou-se a adicionar o álcool à gasolina, né? E hoje a gente vem num processo de cada vez maior esse percentual de álcool na gasolina, né? Está se falando em 30%? Exatamente. Além do etanol direto, né? Tem os 30% de álcool na gasolina. Na realidade, a possibilidade, vamos dizer, de produção de álcool no Brasil é muito grande. O que tem sempre atrapalhado o álcool nesses 50 anos são políticas de monitoramento da Petrobras. Quer dizer, quando politicamente o preço é decidido politicamente, às vezes, segurando o preço da gasolina,
isso prejudica a venda do etanol. Então, nesses 50 anos, muitas crises vieram em função do monitoramento do governo junto à Petrobras. Isso sempre prejudica o desenvolvimento do etanol no Brasil. Tanto assim que o Brasil hoje produz mais ou menos a metade do etanol do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos já é o dobro do tamanho do Brasil. Pouca gente acredita nisso, né? Como é que os Estados Unidos conseguiu, né? Porque os Estados Unidos têm uma política mais forte, e muitas vezes o Brasil tem importado etanol dos Estados Unidos. Então tem... É uma ironia. Tem esses problemas políticos. A parte política sempre é um problema nosso aqui no Brasil, né? Ô, seu Luiz, e da parte do produtor, né, do produtor de cana, do usineiro, qual é a avaliação? Já vi o senhor fazendo algumas críticas ao sistema atual nosso do setor sucro energético. Que avaliação que o senhor faz? Eu acho que seria muito importante ter um adensamento menor da plantação de cana, ter um adensamento menor para a gente ter áreas de proteção contra o fogo. O fogo na cana é muito devastador, prejudica imensamente o meio ambiente. Então nós teríamos que ter áreas, vamos dizer, de reserva ou de outras culturas, né? Para que quando viesse o fogo ele pudesse ser apagado numa área menor. É muita cana, o senhor está dizendo, é um mar de cana. Porque às vezes não tem uma separação que propicie combater o fogo. Às vezes aquilo é tão... É uma área muito extensa para se combater. Uma área tão extensa, né? Às vezes no último fogo nós tivemos 40 quilômetros assim, de fogo, né? 40 quilômetros de fogo. Chegamos a ter esse tipo de coisa. Então, é preciso pensar muito nisso para proteger o meio ambiente e proteger também as cidades, as comunidades. E qual é a dificuldade disso? É a visão do produtor que é difícil? Não, não tem dificuldade, é mais planejamento mesmo, mais planejamento. Acho que isso vai ser importante. E eu acredito que as usinas esteja pensando nisso e esteja empenhada em fazer esse trabalho. Ô, seu Luiz, eu estou lendo aqui um trecho de um texto da jornalista Ana Cândida, né, que fez uma das suas biografias. Ela cita uma outra biografia escrita aqui por Maria Lúcia Doreto, da sua vida, né, o estilo Luiz Biagi de criar negócios, de 2015, né? E a Ana Cândida, a jornalista, cita aqui o texto da orelha do livro do professor Zé Márcio Rego, da FGV, Fundação Getúlio Vargas, que diz o seguinte: Luiz Biagi realizou uma verdadeira revolução tecnológica na região de Ribeirão Preto e Sertãozinho, criando quase como uma universidade informal de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Apesar das resistências e injustiças que enfrentou, o lugar de Luiz Biagi na história empresarial do Brasil está assegurado. Foi possivelmente o mais influente empresário do setor sucroalcooleiro e de bens de capital do Brasil na segunda metade do século XX. Duas questões aí, né? Essa revolução tecnológica que o senhor implantou, né? E essa citação aqui que o professor fala sobre resistências e injustiças. Como é que o senhor traduz isso? Bom, sobre tecnologia, em primeiro lugar, é uma coisa que eu realmente sou apaixonado, né? Até comentei aqui antes da reunião que ontem estava vendo um processo para a produção de um açúcar, né? Um açúcar isento de açúcar feito da casca da cana, né? Estavam comentando isso. E então, todo dia na minha vida eu estou pensando, esses dias fomos ver um novo sistema de produção de leite, com robôs e tal, que estamos pensando em implantar lá na fazenda. Um sistema automatizado de produção de leite, né? As vacas, elas vão automaticamente para tirar o leite e o leite é tirado por um robô. Quer dizer, coisas desse tipo me interessam muito.
E sobre injustiça, eu acho que um ponto talvez muito relevante, muito forte, na época da reserva de mercado, o Brasil passou muitos anos proibindo que você implantasse novas tecnologias, quer dizer, existia um processo de reserva de mercado, quer dizer, nós tivemos muitos projetos que foram negados pelo BNDES no passado, implantação, por exemplo, uma joint venture com uma empresa de instrumentação que chamava Foxboro, que era líder mundial. Vamos dizer, existia uma proteção para uma empresa chamada Engematic, que atendia, na época, a Embraer. Então, nosso projeto foi negado para manter aquele status quo. Então, na área de TI, na área de computação, né, o Brasil perdeu muitos e muitos anos em função de proteções inadequadas, políticas inadequadas, não permitindo que novos entrantes participassem do processo. E hoje nós temos, no Brasil, vários cartéis, né, vários cartéis que prejudicam, vamos dizer, o desenvolvimento do Brasil. Isso é um processo silencioso, que ninguém debate, ninguém discute, entendeu? Bom, seu Luiz, já que a gente falou sobre essa questão de resistências e injustiças, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da imagem do setor sucroenergético junto à sociedade, né? Esse setor conseguiu resolver essa falta de simpatia com a sociedade? Como é que o senhor vê hoje essa relação, né, da comunidade com o setor que produz no setor sucroenergético? Eu sinto uma preocupação, quer dizer, hoje muito grande das usinas nesse sentido. Eu converso muito com eles, com as pessoas. E hoje você vai na maioria das usinas, você vê realmente a parte social, uma usina como a usina São Martinho, como a Alta Mogiana, você vê, impressiona o trabalho que eles estão fazendo na área social, o tratamento dos funcionários, né? Isso realmente, nos últimos 20 anos, de 20 anos para cá, tem se intensificado bastante, e esses empresários do setor, eu acho que eles vão ter muito sucesso, exatamente porque eles estão pensando nisso. E depois que terminou o corte de cana manual também, isso ajudou muito, porque o corte de cana é um trabalho muito pesado, né? Um trabalho muito difícil. E isso também está ajudando muitas usinas a melhorar a imagem, porque o corte de cana é realmente um trabalho muito pesado. A automatização está sendo Mas ainda precisa melhorar um pouco essa imagem do setor, o senhor acredita? do setor. Eu acho que o setor está preocupado com isso, né? Eu acho que está muito preocupado com isso e eu acredito que vai acontecer. Sinceramente, Chico, eu acho que o setor... Porque toda coisa que é muito grande, tudo que é muito grande e ocupa espaço, né? A gente, sei lá, o gordo entra no elevador, todo mundo fica olhando feio para ele, né? Tudo que é grande incomoda, né? Mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. E agora, com as novas tecnologias que vão entrar, vai melhorar muito, porque o setor vai verdear, né? O setor vai ficar 100%, não vai usar mais petróleo, né? Então isso vai ajudar muito. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta vamos falar sobre novas tecnologias, né, que vêm ajudar nessa política, né, ambiental de combustível limpo. Mas vamos falar também de um assunto bem agradável, que é vinho. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. A gente volta num instante. Quer estudar em uma faculdade com nota máxima no MEC, com os preços mais acessíveis do mercado? Na Faculdade Metropolitana, você garante uma formação de excelência. São mais de 30 cursos de graduação EAD por apenas R$ 99,00 mensais e mais de 300 opções de pós-graduação e MBA EAD a partir de R$ 79,00 mensais.
Transforme o seu potencial em conquistas. Na Faculdade Metropolitana, seu sucesso começa agora. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais.